Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu queria te convidar a se inscrever no canal e assim, se tiver algum assunto que você achou interessante para você e também seria interessante para um amigo seu, para um familiar seu, para algum conhecido seu, transmita esta mensagem para ser de relevância para todos. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre raiva e o título do nosso vídeo de hoje é Que Raiva? E raiva é algo que é uma emoção, é um espectro de emoções que todo mundo tem em algum momento da vida, isso é natural ter porque faz parte das emoções do ser humano. E muitas vezes é uma emoção problemática, sabe por quê? Porque parece que a raiva ela aparece em momentos inoportunos e é considerada um sentimento, uma característica indesejável, porque na maioria das vezes remete às coisas não tão boas. Sendo assim, muitas pessoas elas procuram maneiras, meios de lidar com a raiva, não simplesmente pela raiva em si, mas aqui a raiva traz algumas consequências e destas consequências, muitas dessas, eu diria quase que sua totalidade, são indesejáveis. E assim, desta forma, as pessoas elas buscam maneira de aprender a lidar com a raiva para que essas consequências não lhes sobrevenham. Assim, as pessoas elas procuram aprender a criar habilidades para controlar a raiva. E eu te falo que na real não é isso que as pessoas querem. Elas não querem controlar a raiva, mas na verdade o que as pessoas buscam, o que as pessoas visam a tentar ter habilidades é ter menos período com raiva, porque quanto mais período com raiva, mais períodos com raiva, pior é a maneira com que a pessoa lida com aquilo e como é e quais são as consequências que aquela situação pode trazer para a sua vida. Então vamos lá, eu preciso que você compreenda o conceito de raiva. Raiva trata-se como um conceito de um sentimento, é uma emoção humana, ou seja, é uma das emoções básicas, junto com tristeza, alegria, nojo e outras emoções. Sendo assim, esse sentimento, esse conceito de raiva é notado como um sentimento gerado devido a pessoa buscar uma proteção, ou então tem insegurança, frustração, insensibilidade contra algo ou contra alguém. E aí vem a pergunta, mas aí, raiva é bom ou é ruim? Porque talvez se eu te faça a pergunta, você já voltando na sua história, em algum momento você passou por raiva, teve raiva e essa raiva muitas vezes ela surgiu por algum motivo específico ou então foi resultado de alguma ação que você cometeu e aquela ação trouxe raiva para você. Mas para você saber se isso é bom ou é ruim, você precisa entender as consequências da raiva. E eu quero determinar duas consequências, e a primeira consequência eu quero falar da parte física. Toda vez quando a pessoa ela tem raiva, naquele momento, e se essa raiva vai se repetindo, ou seja, vários momentos de raiva, a pessoa ela começa a liberar, naquele momento ela libera o hormônio do estresse, que é o hormônio chamado cortisol. Esse hormônio, lógico que vai trazer alguns benefícios, mas os malefícios são muito maiores e eu quero te mencionar alguns destes. Quando há a liberação desse hormônio chamado cortisol, a primeira coisa é que esse hormônio age diretamente na memória de curta duração, ou seja, nos neurônios que estão relacionados à memória de curta duração. Ou seja, aqueles neurônios, eles são danificados. E devido a essa liberação, também a pessoa tem uma alteração no seu julgamento. É por isso que quando uma pessoa, ou então você, quando você passou por uma situação em estresse que gerou raiva, muitas vezes você não lembra da atitude que você cometeu após estar com raiva. E aí você comete uma ação sem mesmo pensar, porque o cortisol está agindo. Além da consequência física que eu vejo como muito importante, mas eu vejo uma outra consequência que é mais importante, é muito mais notória e traz muito mais problemas para mim e para você quando nós estamos com raiva. Segunda consequência,
é que quando a pessoa ela está com raiva, ela age contra seus próprios interesses. E eu vou te dar 2 exemplos bem simples e que talvez já aconteceu com você. O primeiro desses exemplos é quando você, mulher, quando você homem, quando você esposo ou esposa, pai, mãe, filho ou filha, eu não sei, quando você briga com alguém querido na sua casa. E agora aquela pessoa que você ama, que você tem respeito, que você quer bem, ao você brigar, você fica com raiva e ao ficar com raiva você toma decisões precipitadas, fala de maneira sem pensar e aquela relação harmoniosa, ela tende a desequilibrar-se, ou seja, tende a desandar aquilo que estava tão bem por um momento de raiva. O segundo exemplo que eu quero te dar é que quando você tem conflito no trabalho e agora aquele conflito te traz um momento de raiva, aquilo pode ser desastroso e pode levar à perda do emprego. E esses são só 2 exemplos que eu te dei dos malefícios, da consequência da raiva na nossa parte mental. Ou seja, a raiva, ela traz consequências negativas tanto na parte física quanto na parte mental. Quando você pega a psiquiatria, você vai entender que psiquiatria é a especialidade médica que ela tem como objetivo tratar os transtornos da mente, ou seja, os transtornos psíquicos. Para melhorar ainda mais para você, são pessoas com problemas psicológicos que muitas vezes evoluem para problemas psiquiátricos. Mas só que a vida ela é feita de altos e baixos, ora você está bem, ora você também não está tão bem, porque é esperado de mim e de você, porque somos seres racionais que temos emoções básicas e uma destas emoções é a raiva. Mas só conforme eu te falei, a raiva é uma emoção, é um sentimento que sempre ele traz consequências para mim. E essas consequências são negativas. Essas consequências trazem malefícios para nós. E quando você traz isso para a psiquiatria, você vai ver que a raiva ela pode estar inclusa num CID chamado F34, que é relacionado a transtorno de humor. Ou seja, nesse vai e vem, de hora está bem, hora está não tão bem, muitas vezes a pessoa se encontra com raiva, enraivecido. Também eu quero deixar claro que existem algumas pessoas também que nascem com distúrbio, nascem com transtornos psiquiátricos que muitas vezes desenvolvem essa raiva, essa ira. E eu preciso que você compreenda alguns sinônimos, porque quando você pega a Bíblia, você vai ver que a Bíblia, as versões mais antigas, elas não usam a palavra raiva, mas só que ela usa algumas expressões e sim, são sinônimos. E quando você pega esses sinônimos, você vai ver que raiva, ela pode ser também ter como sinônimo ira, fúria, furor e tantos outros. Quando você pega a Bíblia ela traz alguns conselhos e alguns conceitos básicos sobre ira e como a pessoa deve se portar. E isso é tão importante porque partindo do entendimento que eu e você somos seres racionais, em que a ira é uma emoção presente na nossa vida e é uma emoção que muitas vezes trazem consequências e essas consequências negativas, deletérias para a nossa vida, Jesus, através da Bíblia, nos dá conselho de como nós podemos nos relacionar, porque nós não conseguimos viver sozinhos, nós estamos em sociedade e se nós não soubermos nos relacionar, começamos a ter transtornos psicológicos, transtornos psiquiátricos que afetam a nossa vida. E não só isso, a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. O primeiro verso que eu quero ler da Bíblia com você está lá em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 11. Esse é um livro escrito por um sábio rei chamado Salomão. E agora no capítulo 29, no versículo 11, ele diz assim: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. O primeiro conselho que a Bíblia traz para mim e para você, Jesus ele vem falando assim: filho, presta atenção, porque é normal do ser humano ter raiva, mas toda pessoa pode ter raiva, mas pode se controlar. Ou seja,
eu e você, quando passamos por momentos difíceis, frustrações na nossa vida, desilusões, passamos por momentos ruins e começamos a ter raivas, irritabilidade, sentimento de perda, furor, e agora podemos ter ações, cometer ações que sem pensar vamos nos arrepender depois. E agora Salomão ele fala para mim e para você, inspirado, dizendo: se domine, se controle. O segundo conselho que a Bíblia te dá está também lá no livro de Provérbios, mas agora no capítulo 22, no versículo 24, e Salomão diz assim: não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro conselho, a Bíblia te disse que você deve aprender a se controlar. E agora, Salomão, inspirado por Deus, ele nos dá o segundo conselho dizendo assim: olha, além de você se controlar, não ande com aquelas pessoas que ficam irritadas facilmente, que não conseguem se controlar, que acham que tudo se resolve não com a conversa. E agora ele nos diz, presta atenção, de maneira resumida ele fala, com quem você anda vai mostrar quem você é. Agora eu quero terminar com o terceiro e último conselho da Bíblia, e esse conselho está lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 26, que diz assim: fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ou seja, sabe quando você passou por um problema e agora ficou enfurecido, cheio de raiva, talvez em casa, talvez no trabalho, eu não sei onde foi a situação, e agora a Bíblia nos aconselha: olha, resolva teus problemas no dia que você fez, que os problemas de hoje, resolva no dia de hoje e não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, sobre a sua raiva. É Deus, é Jesus nos dizendo: fique tranquilo, aconteceu hoje, resolva hoje, mas não durma com raiva. Sabe por quê? Não sabemos como será o amanhã, e quando chegar o amanhã, o hoje vira passado, e muitas vezes ficamos remoendo, recordando situações que passaram e não conseguimos resolver. E são essas situações, são esses problemas que geram transtornos psiquiátricos e transtornos psicológicos. Sabe, querido, eu não conheço a tua vida, mas eu te digo, sempre tem solução. E a melhor solução é quando temos Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe, transmita esta mensagem e vamos levar esperança.